Há algum tempo eu pedi para vocês me darem sugestões dos temas que vocês queriam ver aqui no canal. Uma das sugestões foi acabamento no decote da blusa. Nós vamos fazer isso aqui hoje. Eu estou fazendo aqui na minha máquina pretinha. A máquina pretinha ela só faz a costura reta. Então qualquer máquina que você tiver aí na sua casa, mesmo se for mais simples, mais nova, mais cheia de pontos, qualquer uma você consegue fazer, consegue reproduzir essa técnica aqui, tá? Nós vamos fazer aqui na miniatura da blusa. Eu estou usando aqui uma blusinha, uma miniatura de algodão cru. Tá vendo o decote da frente, que é mais fundo. O decote das costas, que é mais raso. Num próximo vídeo, nós vamos também dar acabamento aqui nas cavas. Tá vendo? A cava da frente é sempre mais abaulada que a cava das costas. Então não perca os próximos vídeos depois desse daqui, porque eu vou ensinar uma técnica parecida com essa. Porém, tem alguns segredos, tem um pulo do gato ali que se você não fizer daquele jeito, não vai ficar legal, tá? Eu tô usando o viés de algodão aqui nessa cor de laranja para aparecer no vídeo, mas você, claro, vai usar um viés do mesmo tecido da sua roupa ou uma peça que combina, né, um viés estampado. Se você fizer isso aqui com viés estampado, fica muito bonito, para que você tenha um efeito bonito, harmonioso na sua peça. Bom, vamos começar então. O viés, ele vem assim, ó, dobrado desse jeito aqui. Ele vem com duas dobras. Eu tô usando o viés largo, tá? Que é aquele de 23 milímetros. Nós vamos costurar o direito do viés junto com o direito da peça. Então, nós vamos primeiro de tudo abrir o viés assim, tá vendo? Se você quiser, você pode passar, mas não tem necessidade. Aí você vem aqui, você vai abrir o decote da sua blusa. Essa técnica aqui, ela serve para aqueles decotes que não tem abertura, né? Por exemplo, aqui você vê que ele é todo fechado, mas tem alguns tipos de blusa que ele tem uma abertura aqui atrás, onde você coloca um botãozinho, ou você coloca um zíper, tá? Você pode aproveitar essa técnica para fazer com esse acabamento também, com abertura. É só você seguir esse passo a passo aqui e adaptar para a peça que você estiver usando. Nós vamos começar aqui, ó, do lado esquerdo da peça. Então, aqui é a parte da frente, o lado esquerdo é aqui. Por que do lado esquerdo? Porque é padrão. Nós vamos costurar o direito do viés com o direito da peça. Então, eu vou abrir o viés e atenção que aqui vai o primeiro segredo. Para a gente começar costurando aqui, eu vou dobrar para cima, ó, o viés ele vem abertinho assim. Eu vou dobrar para cima desse jeito, assim, viu só? Tem que ter essa dobra aqui, ó. Se você não fizer essa dobra, você não vai conseguir dar acabamento no final. Pode ser aí em torno de 1 centímetro, não mais do que 1 centímetro, 1,5. E aí nós vamos posicionar aqui a borda do viés junto com a borda do nosso tecido. Nós vamos passar a costura a aproximadamente meio centímetro de distância da borda do tecido, tá? Pode ser um pouquinho mais, pouca coisa, tá bom? Se você fizer, se você passar essa primeira costura muito perto aqui do tecido, vai ficar difícil depois para fazer a segunda etapa desse acabamento. Então nós vamos costurando aqui. Você vai perceber que isso aqui é um serviço que você ajeita um pouquinho, costura. Aí para, sempre que você parar com a agulha dentro do tecido, tá? Porque aí o seu tecido fica preso. Ajeita mais um pouquinho, ó. Você vai fazendo isso aqui aos poucos. Não tente fazer de uma vez, porque não vai dar certo. É um serviço de paciência, tá bom? E aí você vai fazendo na volta toda. Chegando aqui no final, observa que eu tô com um pedaço bem grande de viés. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Você vai cortar o viés aqui, só que você vai deixar uma sobra para que fique sobreposto essa tira, passando cerca de 1 centímetro por cima daquela primeira que nós já havíamos deixado presa aqui. Então você vem cortando aqui.
você deixa para fazer isso no final, tá? Porque se faltar viés, você vai ter que desmanchar tudo e refazer. Aqui, aí nós vamos ajeitando e passa a costura. Aqui no final você vai dar o retrocesso, não sei se você percebeu, mas eu não dei retrocesso, porque é uma costura circular. Nós começamos e terminamos no mesmo lugar, então não tem necessidade de eu dar retrocesso no início, agora no final sim. Muito bem. Então, a primeira etapa é essa daqui, ó, você vai ter algo parecido com isso daqui. Agora vem o segredo. Se você estiver trabalhando com tecido de algodão mais encorpado, você tem que fazer essa técnica que eu vou te ensinar aqui agora. Se você estiver trabalhando com tecido mais leve, por exemplo, uma tricoline, se você estiver trabalhando aí com cetim, um voal, apesar que esse modelo de blusa aqui de voal é mais difícil. Aí não tem tanta necessidade de você fazer, tá? Se você não fizer isso aqui, não vai dar certo. Você vai vir aqui com uma tesoura bem amolada, tem que ser feito com a ponta da tesoura, tá? Pode ser aquelas tesouras de unha. E você vai dar piques na costura. Assim, ó. Tá vendo só? Desse jeito. Esses piques, esses cortes, eles não podem encostar na costura. Eles têm que morrer antes. Mas você também não pode fazer muito curtinho. Por exemplo, assim, ó. Tá vendo? Isso aqui é a mesma coisa que nada. Tem que ser um corte fundo, mas ele tem que parar antes da costura. Você vai fazer esses cortes com distância de, em média, um dedo de um para o outro. Aí você vai cortando tudo aqui no decote. E você faz isso aqui na volta toda para a gente poder continuar. Depois que você terminar de fazer os cortes, você vai ter algo parecido com isso daqui, ó. Tá vendo? E aí o seu viés ele vai estar assim, provavelmente assim, em pezinho, meio desbeiçado. Agora nós vamos fazer o grande truque, o grande segredo. Nós vamos dobrar o viés por cima dessa margem de tecido aqui de mais ou menos meio centímetro que nós deixamos. Assim, ó. Você vai dobrar por cima, assim. Tá vendo, ó? E nós vamos costurar aqui bem próximo dessa emenda aqui, ó. Não é para costurar no tecido, é para passar a costura no viés. Também não é para costurar na vala, é no viés, ok? Então vamos lá. Se você tiver dificuldade, você pode passar antes para dobrar o viés, para deixar ele marcadinho na posição certa, mas não é necessário, tá bom? Só lembrando que o segredo da boa costura é o ferro. Então, sempre que você sentir necessidade, você pode passar sim. E aqui nós vamos começar de novo do lado esquerdo. Como é mais uma costura circular, que eu vou começar e terminar no mesmo lugar, não tem necessidade de eu dar o retrocesso agora no início. Porque no final nós vamos sobrepor as duas costuras e aí sim nós vamos dar acabamento. Que sim, é um serviço de paciência, tá? Isso aqui, se você tiver o domínio do pedal da máquina, porque tem muita gente que tem aquela maquininha que não é elétrica em casa, desse modelinho mesmo aqui da pretinha, se você fizer isso aqui no pedal, fica um serviço perfeito, porque aqui você tem muito mais controle, né, nessas máquinas de pedal, você tem muito mais controle da velocidade da máquina, e aí você consegue fazer um acabamento muito, muito bom. Aqui nós vamos costurando, sempre que você precisar parar, deixa a agulha dentro do tecido, ó. Eu vou dobrando, veja só, dobro, assim, ó, aqui por outro ângulo. Ela tá assim, eu dobro, cobrindo esse tecido aqui e passo a costura. Se ele teimar em dobrar assim, você pode abrir, ó, essa primeira dobrinha aqui, se ela tiver fechadinha assim, você pode abrir, porque vai ficar mais fácil. E aí nós vamos fazendo. Vamos finalizando aqui, ó,
Normalmente aqui na emenda, onde a gente começa, fica um pouquinho mais grosso, aí você vem aqui e ajeita para deixar bem fininho, o máximo que você puder, assim. E aqui nós vamos sobrepor as duas costuras, cerca de 1 centímetro, e aí a gente faz o retrocesso para poder arrematar. Isso aqui, se você fizer na máquina pretinha, o resultado vai ficar muito melhor, porque a máquina pretinha, como ela só faz costura reta, o ponto dela é perfeito, assim, das máquinas caseiras, é a que tem o ponto mais parecido com a reta industrial. Porque às vezes se você faz isso aqui numa máquina que tem zigue-zague, ó, você tem que ter um resultado próximo desse daqui, ó, tá vendo? Vou esperar a câmera fazer o foco, isso, ó. Você tem que ter um resultado próximo desse daqui. Se você faz esse trabalho numa máquina que tem zigue-zague, a costura não fica retinha, certinha desse jeito. Ela fica como se fosse meio um zigue-zaguezinho pequeno. Então é por isso que eu recomendo que você sempre tenha pelo menos uma máquina pretinha. Aqui é o retrocesso, onde nós começamos. E aí vai ficar assim, ó. Vai ficar uma sobra aqui para baixo. Agora, essa parte de viés aqui, esse excesso que ficou para dentro, nós vamos refilar com uma tesoura bem amolada, tendo o cuidado de não cortar o tecido, tá bom? Porque se você estiver trabalhando com um tecido um pouco mais mole, não é o caso desse meu aqui, que esse aqui é o algodão cru. Porque esses tecidos que são um pouco mais moles, que não são tão encorpados, sem que você perceba, enquanto você está fazendo isso daqui, ele forma uma prega. E aí a tesoura, ela belisca, por exemplo, assim, tá vendo só? Ela belisca aqui, ó, e aí ela corta o seu tecido principal. Se isso acontecer, aí não tem o que você fazer. Você perdeu a peça. É muito, muito difícil você conseguir dar jeito numa peça que foi cortada. Aí você teria que talvez mudar a forma do decote ou alguma coisa assim. E vai ficar assim. Pelo avesso, nós temos essa parte aqui, ó, tá vendo que foi cortada? Ó, eu tô usando uma linha verde no avesso. Pelo direito, ela fica assim. Agora nós vamos para a última etapa. Nós vamos dobrar esse viés para dentro. Então ele está assim, em pezinho, né? Provavelmente o seu vai estar assim também. Nós vamos dobrá-lo assim. E vamos passar uma costura aqui rente a beiradinha do viés, mas cuidado, porque se você passar uma costura muito próxima da beirada do viés, aí pode acontecer de a agulha escapar e ela não pegar o viés na costura. Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Novamente, nós vamos começar aqui do lado esquerdo, onde nós começamos aqui com a emenda. Tá vendo só a emendinha aqui? Nós vamos começar do lado esquerdo e nós vamos costurar por dentro. Se você tiver dificuldade, você pode usar o ferro nessa etapa aqui, tá bom? Mas se você já tiver um pouco mais de experiência, não vai ser necessário. E aí, de novo, não é necessário você fazer o retrocesso nessa primeira etapa, porque nós vamos fazer uma costura circular. Nós vamos começar e terminar no mesmo lugar. E aí você vai dobrando o viés para dentro, assim. E aí ele tem que assentar bem, tá? Você vai cuidando aqui, acertando ele e vai costurando. É um serviço de paciência, tem que ter cuidado para não formar preguinha no tecido pelo lado de fora, tá bom? Por isso que eu recomendo a pessoa que não tem experiência ela passar, porque, gente, o segredo da boa costura é o ferro. Se você já deixar um ferro aí do lado, você terminou de passar a peça na máquina, você já vai pro ferro, você vai ver que o resultado vai ser muito melhor. E aqui nós vamos costurando assim com calma, você acerta novamente, como na primeira vez, você acerta um pedacinho, faz, não tente fazer tudo de uma vez. Aqui no final nós vamos novamente sobrepor as duas costuras, desse jeito assim, cerca de 1 centímetro, e aqui sim você faz o retrocesso. Vamos tirar da máquina, e ele vai ficar assim, ó, tá vendo que em alguns lugares ele tá querendo franzir? Agora, pra gente contornar isso daqui, nós temos que passar.
Esse aqui é o resultado. Depois de passado, esse tecido ele tá com goma, então para passá-lo teria que ser um ferro bem mais forte do que o meu. Mas olha só que beleza que fica. Vamos olhar aqui pelo avesso. Isso aqui é como se fosse a blusa aberta. Olha como o viés assenta bem, como ele não forma preguinha em nenhum lugar. Você tem que ter um resultado próximo desse daqui. Tá vendo a costura? Sempre a costura à mesma distância. Isso que eu falo, se você passar a costura muito perto aqui da borda do viés, em alguns pontos, principalmente se você tiver máquina zigue-zague, em alguns pontos pode ser que, tipo assim, tá tão perto da beiradinha que a agulha escorrega pro lado. Na máquina pretinha isso não acontece, ó, tá vendo? Que os pontos eles são todos bonitinhos, todos uniformes. Pelo avesso fica esse acabamento bonito, pelo direito fica assim. Olha que gracinha, que beleza. Vamos olhar aqui a parte de trás. Isso aqui é muito bom para pessoa que não tem overlock, para pessoa que às vezes não sabe fazer esses acabamentos mais complicados. Nós vamos fazer uma técnica parecida nas cavas, então não perca os próximos vídeos, perdão. Agora eu quero te dar uma sugestão. Imagina essa mesma técnica se você fizer, por exemplo, com viés estampado. Olha que bonita essa estampa aqui de florzinha do campo. Vamos pegar aqui um outro exemplo, essa estampa de poá. Um terceiro exemplo, essa estampa aqui florida. Isso aqui é muito bom para você fazer em roupa de criança, de repente uma avó que quer fazer para neta, para o neto, porque você tem infinidades de modelos de estampa, tem estampa de bichinho, de carrinho, de barquinho, de âncora. Eu já fiz um macacão para um recém-nascido com estampa de âncora, o viésinho estampado. Você pode usar essa técnica aqui que fica perfeito e como você viu, a gente só usou costura reta. Muito mais fácil do que você imaginava. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha para mim, porque isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, @MachadoAlfaiate. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer essa técnica, você vai ter um resultado tão bom quanto esse meu, ou até melhor. Se na primeira vez que você fizer não der certo, não desanima, porque é assim mesmo, tá? A costura a primeira vez sai feio, a segunda vez que você faz sai mais ou menos, a terceira em diante começa a ficar bom. Não desanima, não deixa de costurar, porque de repente você ainda não domina uma técnica, tá bom? Porque até hoje, eu com mais de 15 anos de profissão, tem coisas que eu vou aprendendo todos os dias, tá bom? Não esquece de acompanhar os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.